No De Olho na Cidade, uma entrevista especial com a Tânia Storck, Eva Guzmão e Clarice Monteiro do Instituto de Diabetes do Leste Mineiro. Vamos falar sobre as experiências que elas têm enfrentando a diabetes, como fazer para ajudar quem precisa de orientação. Essa ideia surgiu há alguns anos, diante da nossa necessidade de informação e de busca de ajuda mesmo para o tratamento dos nossos filhos, das nossas filhas, que são diabéticos tipo 1. E aí essa realidade para nós sempre foi muito difícil, porque nós tivemos que aprender tudo de uma forma muito difícil. A minha menina, quando foi diagnosticada com diabetes tipo 1, ela tinha 5 anos. Hoje ela tem 19, mas na época era tudo muito difícil. Então, nós não sabíamos aonde ir, a quem procurar. O nome endocrinologista era uma coisa do outro mundo, né? E a gente buscando informações, porque hoje a nossa realidade hoje a gente já entende que sem insulina não há vida. Mas naquela época, para a gente assimilar isso tira até mesmo o chão da família como um todo. E para a criança assimilar que ela não pode comer como as outras crianças, que ela fica privada de uma série de coisas, porque tudo no inicial é muito radical, né? Tudo foi muito radical. E aí depois a gente vai aprendendo, a gente aprende a lidar com o diabetes, com as emoções da pessoa que é portadora do diabetes tipo 1, porque a glicemia altera também o humor, a falta de insumos, que se tornou uma coisa que para nós é um absurdo, né? A gente não ter isso, faltar, isso tinha que ser uma coisa. E em algumas cidades e estados do Brasil isso é uma realidade. Os gestores já têm essa consciência, então isso é oferecido de forma gratuita. Para nós não, a gente ainda tem que buscar, muitas vezes judicialmente, né? E no caso, nós temos no nosso grupo também os advogados que também olham essa situação de judicializar quando é necessário, né? Então nós montamos o Instituto como uma forma de apoio, sabe? Como uma forma de oferecer não só informações, né? Mas um amparo, um acolhimento para a mãe que chega no momento desesperada, que não sabe o que é aquilo, e para a criança que precisa também ser orientada como viver, porque leva uma vida normal. Clarice mesmo, né? Final de semana, ela correu na corrida da polícia também, né? Ela foi lá, ela estava lá correndo junto com todo mundo. Então, assim, pode ter vida normal, né? Mas para a gente ter essa qualidade de vida que as nossas filhas têm e que, né, as nossas amigas têm, é uma caminhada muito longa e que muitas não alcançam. Porque o mais triste é quando a gente descobre uma criança, um adolescente que já não vai ter condição de ter vida, como é o caso de algumas que a gente conheceu. Uma questão que é muito importante no diabetes tipo 1 é entender que não é tudo igual, existem vários tipos de diabetes e dentro do próprio diabetes tipo 1, que é a situação que os nossos filhos e o nosso instituto abraça, é que tem uma grande variabilidade de tratamentos e de necessidades. Então, pode ser que uma pessoa consiga ter um controle com um determinado tipo de insulina, ou pode ser que não, que requer outros tratamentos. A criança com diabetes tipo 1, ela já tem uma responsabilidade muito grande, que é de fazer a monitorização das glicemias e aplicação de insulina. Então, se tem uma criança que uma diabetes não tem idade, uma criança pode nascer com diabetes tipo 1, pode vir na adolescência, pode vir na fase adulta. Mas uma criança, para que ela tenha uma vida próximo de uma pessoa normal, ela já assume uma responsabilidade muito grande. Porque a cada alimento que ela consome, ela tem que aplicar insulina, ela tem que aferir a glicemia, corrigir e aplicar insulina. Então, isso para uma criança de 2, 3 anos é impossível que ela faça sozinha, apesar de que tem crianças que fazem, porque não tem outra saída a não ser aprender para que se mantenham vivas, porque um dia de descontrole pode ser fatal, uma criança pode ir para uma UTI.
E tem hoje tecnologias que facilitam a vida dessas crianças, que ajudam nessa monitorização, tanto da glicemia quanto na aplicação das insulinas. E aí nós temos aqui hoje esse sensor, que é um sensor de monitorização contínua de glicose, que basta a criança pegar um aparelho, pode ser um telefone, através de um aplicativo. Você está com você? A Clarice está aqui hoje com o dela aqui. Ela pega o aparelho celular dela, encosta nesse sensor e ele já vai aparecer quanto que está a glicemia dela. E esse sensor, ele já tem outra funcionalidade importante, que é uma versão mais nova dele, envia essas glicemias para os pais dessa criança ou para até 50 pessoas. Então, se o meu filho está na escola, eu não preciso ficar preocupada quanto está a glicemia dele. Eu tenho acesso aos valores e eu consigo pedir que alguém auxilie na aplicação de insulina, por exemplo, para fazer essa correção. As escolas hoje, infelizmente, não têm pessoas capacitadas para fazer isso, é uma necessidade muito grande, então acaba que uma mãe hoje não consegue nem trabalhar, porque ela tem que se deslocar várias vezes à escola para poder corrigir a glicose do filho, de um filho pequeno. Se uma glicemia está baixa demais, a criança dá sinais, ela pode vir a desmaiar, ter convulsão, e tem que ter alguém capacitado para que forneça uma quantidade de glicose para essa criança. Então é um tratamento muito complexo e hoje esse tratamento é de alto custo. Nós não temos aqui na nossa cidade isso entregue pelo SUS. Aqui é uma bomba de insulina. Essa bomba de insulina, ela aplica a insulina automaticamente. Essa aqui é uma versão também um pouco mais antiga, porque ela ainda precisa que a criança olhe a glicemia, informe para a bomba de insulina e a bomba de insulina faz a aplicação. Hoje já tem uma versão muito mais tecnológica que ela já capta o valor da glicemia e já faz a correção automaticamente. Então essa criança, ela vai ter um controle perfeito da glicemia dela e esses são insumos também caríssimos. Esses aparelhos aqui para uma criança hoje manter, para uma família manter, gira em torno de R$5.000 mensal. É um custo muito alto e infelizmente, hoje na nossa região, se não for através de judicialização, a gente não tem acesso a esse tipo de tratamento, que é essencial para algumas crianças. O caso da minha filha, por exemplo, que é uma adolescente hoje com 15 anos, diabética desde os 6 anos e tem essa condição de alta variabilidade glicêmica. Não basta para ela aplicar insulina 8 vezes ao dia. A gente precisa fazer infusão de microdoses 24 horas e isso essa bomba de insulina faz. Para que ela tenha um controle glicêmico perfeito, não, a gente não consegue. Porque a outra questão do diabetes tipo 1 é que você come uma maçã hoje, vai aplicar uma unidade de insulina, vai corrigir. Amanhã você pode comer a mesma maçã, aplicar a mesma quantidade de insulina e não vai ser capaz de corrigir. Porque tem questões hormonais, questões emocionais, questões de saúde, uma virose, uma infecção, tudo influencia no tratamento. Então é uma condição muito complexa. As pessoas quando têm o diagnóstico normalmente estão em estado grave, vão para UTI, então é necessário também informar as famílias quais que são os primeiros sintomas, porque quanto mais cedo você faz o diagnóstico, evita da criança entrar nesse quadro grave, um deles cetoacidose diabética. Então, a família vai ter um tempo para se adequar ao tratamento sem precisar hospitalizar essa criança. Sintomas que são assim muito comuns, eu mesmo nunca imaginaria que fosse uma doença. Minha filha começou a ter muita fome, muita sede. E eu imaginei assim, que bom, né? Minha filha não comia, agora está comendo. E a fome era insaciável. A nossa sorte que ela teve uma gripe junto, fomos ao hospital. Eu falei da fome, mencionei esse enfermeiro que foi muito inteligente na época, ele suspeitou daquela fome insaciável. Sorte foram os anjos que a gente conseguiu. Né? Eu até falei pra ela, falei pra ele assim, olha, ela tá passando mal, tá gripada, mas bom que ela tá comendo bastante. Aí ele falou, comendo bastante? Eu falei, sim, a menina tá comendo 3 pão de sal, repetindo almoço 2 vezes. Esse enfermeiro olhou a glicemia dela e já deu
não, o aparelhinho que afere até uns 500, ele não aferiu. Então quer dizer que a glicemia dela estava acima de 500. Ali ela ficou um tempo internada, a gente ficou muito medo, eu não tinha ninguém com diabetes na família. Não queria ir embora para casa, porque eu falei, agora quem vai ter que aplicar essa insulina sou eu não quero. Os médicos querendo me dar alta e eu não queria ir embora, então me expulsaram do hospital com ela, que ela estava bem. E hoje a gente assim, faz tudo de olho fechado, a gente troca, isso aqui a gente troca a cada 3 dias, é uma cânulazinha, né? É como se fosse uma aplicação de um soro, esse a cada 5 dias, esse a cada 14 dias. Hoje a gente já faz esse controle, essas trocas tranquilamente. Mas mesmo após quase 10 anos de diagnóstico, não é fácil a vida de quem tem diabetes tipo 1. Uma criança com a glicemia 300, ele não consegue raciocinar na escola igual uma criança que não tem a condição. E causa é uma coisa que a gente outro dia estava conversando, né? A criança está com 300 de glicemia, ela não tem condição de sentar e fazer uma prova normal como uma criança que está lá com sua glicemia no controle. Então, e adianta a gente falar isso para o professor que não está preparado para receber? Não adianta falar isso para a escola não está preparada para receber. Então, é um mundo que a gente está caminhando, levando as informações, porque é necessário que haja essas as adequações, porque, de alguma forma, não são eles que têm que se adaptar à vida normal, a escola tem que se adaptar. É assustador você chegar num hospital e eles não saberem que não pode dar um soro para o seu filho com glicose. Se você piscar, outro dia um rapaz reclamando, um senhor que eu encontrei, reclamando que ele vai para o hospital e passa muito mal, e fica dia passando mal, fica muito... Aí ele falou assim, olha aqui, eu aqui no hospital outro dia, eu pedi para sair que eu estava morrendo. Aí eu olhei para ele assim, falei assim, como assim? Aí eu abri a imagem, aí eu olhei o soro, aí tinha um médico passando, eu falei assim, olha o que eles estavam dando para ele no hospital. Entendeu? Soro com glicose, o homem é diabético. Então não há um preparo para isso, sabe? A minha menina, nenhuma das vezes que ela esteve na UTI, eu assustei de ter que... Eu fui para poder olhar uma documentação, quando eu voltei, ela estava explicando para a técnica como aplicar a insulina na barriga dela. E ela aplicando, ela estava ali para ser tratada, para ser cuidada. Então, assim, esse despreparo nos dá muito medo. Que a palavra que domina a nossa vida, né, enquanto mãe, é o medo de perder o filho, perder a filha. Eu não tenho, né, ninguém com diabetes tipo 1 na minha família. E eu comecei a passar mal, eu acho que uns 2 anos antes, não percebia, né, que era diabetes. E aí quando eu entrei num estágio muito severo mesmo, né, eu já estava emagrecendo muito, comendo muito, bebendo muita água. De domingo para segunda eu fui para o hospital. Eu retornei nesse hospital na segunda-feira, me liberaram novamente, me deram vários diagnósticos durante essa segunda-feira. Na terça-feira eu piorei, voltei para casa na terça-feira. E aí quando eu cheguei, quer dizer, já tinha 48 horas, né, que eu estava tentando um tratamento sem diagnóstico, né? Outros diagnósticos eles falavam e nada resolvia. E aí quando eu, na terça-feira que eu retornei para o hospital pela 4ª vez, aí eu já voltei, eu não me lembro de ter voltado, né? Eu fui levada pelo meu marido e já não me lembro daí por diante, fui para UTI e da UTI eu fiquei 10 dias até sair. E o segundo médico dessa terça-feira, né, quando houve uma troca de plantão, que falou com meu marido, falou, olha, a gente tem 2 caminhos. A Clarice está com os exames muito ruins, eu nem nunca vi ninguém vivo com essas taxas, né? E ou é uma infecção que já generalizou e nós não vamos conseguir reverter, ou a sua mulher é diabética. Há muitos anos eu faço atividade física, né? E sou vaidosa, né?
cuido da alimentação. Então, assim, quando falou diabetes, né, o meu esposo, sem ter conhecimento da doença, falou, meu Deus, não pode ser uma coisa dessa. Mas foi isso, graças a Deus, né, para honra e glória do Senhor, foi diabetes, porque de qualquer forma foi melhor para reverter a minha situação, né, e aí eu permaneci ali uns 6 dias, né, em coma, não sei o que aconteceu. E aí, a partir de então, quando eu acordei, tive o diagnóstico e, como as minhas amigas falaram, né, uma falta de informação muito grande. Eu saí do hospital praticamente sem nenhuma informação, com uma insulina de qualidade péssima, né, e eu sempre questionei o fato do hospital, em nenhum momento, ter feito ponta de dedo durante esses 2 dias que eu estive lá várias vezes. Isso não aconteceu, né, quer dizer, eu não tive um atendimento mínimo, né? Mas saí, né? E a partir de então eu comecei a me tratar. Eu mesma busquei os conhecimentos, busquei médicos, busquei nutricionistas fora daqui, porque aqui em Valadares ainda falta gente especializada nisso, né? Nós diabéticos, a gente faz a contagem de carboidratos e dificilmente o nutricionista em Valadares sabe explicar, né, ensinar a contagem de carboidratos. E isso é uma coisa muito bacana para quem tem diabetes, porque é muito libertador. A gente melhora muito a nossa alimentação assim. Então eu fui buscando até que eu encontrei as meninas, né? Então são 6 pessoas, né, 4 mães de diabéticos e eu e a Letícia que somos as diabéticas tipo 1, e a gente se uniu para isso, né? Vendo essa necessidade, né, de falar do diabetes, de falar dos sintomas, de falar das consequências, de falar dos problemas emocionais que geram, ou que podem gerar na pessoa. E a gente se uniu, né? E graças a Deus deu tudo certo, o Instituto tá aí, né? A gente quer somar cada vez mais pessoas para que as pessoas tenham conhecimento da doença, porque a educação em diabetes é o primeiro passo para se tratar. Primeiro a pessoa precisa entender que ele tem uma doença crônica e que ele precisa se tratar. Eu particularmente não acredito em uma vida plena, tendo uma doença crônica, né, como eu tenho, mas eu acredito em uma vida equilibrada, né, onde eu vou me tratar e conscientemente eu vou conseguir viver bem, né. Hoje, fortalecida, né, com esse conhecimento, eu tenho, assim, muita esperança de muitos longos anos vivendo aí bem, né, e é claro que o conhecimento foi a chave disso tudo. Então é o que a gente busca aqui. Primeiro, acolher essas pessoas, né? A sensação de você ter um monte de gente que tem o mesmo problema, que luta as mesmas lutas que você, isso é muito bom para o ser humano. E depois levar o conhecimento, né? E aí, a partir disso, se você precisa judicializar um tratamento, você vai fazer. Se você precisa requerer do poder público de outra forma, você vai fazer. E assim a gente vai levando, né, para a sociedade a importância de ter, como a Tânia falou, escola preparada, hospital preparado para uma doença tão séria quanto o diabetes. Como as meninas falaram, tudo que a gente tem na vida tem um propósito, né? Eu penso que foi muito de Deus esse encontro nosso. As que não estão aqui nesse momento, elas estão cuidando da saúde das filhas, né? E é uma situação que a gente sabe, a gente acompanha diariamente. Já não passou a ser só a Tânia sozinha, né? A Clarice sozinha, a Eva sozinha, a Diocélia. Não, a gente é o dia todo pensando como fazer para ajudar, como fazer para a gente acolher. Então, é importante que as pessoas entendam que sozinha a gente não vai longe não, mas a gente unida, a gente está caminhando e nós iremos fazer muito mais, se Deus quiser. @Instituto DM1 é o nosso Instagram, né? E a gente está organizando, né, para que as pessoas se associem, venham somar conosco. No nosso Instagram já tem um formulário que a pessoa preenche, já se identifica, porque nós vamos estar daqui uns dias organizando, né, aqui a nossa sede provisória, aqui na Caio Martins, mas a gente vai estar já organizadas de forma a ter atendimento durante o dia, para alguns dias da semana, porque isso é um trabalho voluntário, né, que nós fazemos enquanto mães que sabemos da situação de outras mães. Então a gente
nesse momento a gente está se organizando e é preciso que somem forças conosco, porque há muito a ser feito, né, e nós o faremos.